Olá, eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tenho 42 anos, sou fascinado por esporte, sou corintiano doente e aqui no meu canal vocês vão ouvir muito sobre Corinthians, sobre futebol, mas não apenas esses dois temas, posso falar de outros esportes que eu gosto também, de outros times, seleções, etc. E eu queria muito que vocês me acompanhassem nessa jornada. Para começar o meu primeiro vídeo, agora eu vou falar sobre algo que eu fiquei pensando muito desde ontem. Hoje é segunda-feira, né? No domingo a gente teve duas finais do Corinthians, as Brabas foram lá em Londres e enfrentaram o Arsenal muito bem, disputado o jogo, levaram para prorrogação, apesar do Arsenal ser favorito e acabar tendo vencido. E em Brasília, o Corinthians acabou enfrentando o Flamengo e sendo campeão da Supercopa Rei, 2-0, gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto no finzinho. Eu pensei muito aqui sobre o que eu poderia falar, o que eu acho que eu posso acrescentar nessas conversas. Essa altura do campeonato, a torcida já viu todos os programas de debate, o jogo já foi analisado à exaustão, e o que eu fiquei pensando muito desde ontem à noite, que eu acho que é uma coisa para o corintiano ficar orgulhoso, é que eu acho que o grande vencedor desse fim de semana, mais do que o Corinthians masculino que acabou sendo campeão, é o sentimento de corintianismo. A torcida corintiana deu duas provas de amor que nenhuma outra torcida consegue fazer. Tivemos um público muito bom em Londres, a torcida do Corinthians ocupando toda a parte ali de trás do gol, né, o andar de baixo, o Poropopó ecoando o tempo todo no jogo das Brabas. A torcida e a imprensa estrangeira ficaram absolutamente assustados com o barulho que a torcida corintiana fez em Londres. Certamente isso ajudou muito. Na hora que a Vic fez o segundo gol, e aí nessa hora estávamos todos sofrendo em duas telas, né, quem não estava nos jogos, claro, o barulho, a comemoração foi muito alta, foi ensurdecedora. Eu confesso que ali, a hora que a gente fez o 2-2, eu achei que ia dar. Uma pena que acabou não dando. Uma falha de saída de bola da Duda ali no último gol. Mas enfim, sem crucificar, as Brabas fizeram muito bonito. Dava para ter sido campeão. Vamos tentar de novo esse ano. Se Deus quiser, em 2027 a gente vai estar lá de novo. E o que aconteceu em Brasília, né? Quer dizer, só as organizadas mandaram quase 200 ônibus para uma torcida como a do Flamengo, que se gaba de ser nacional. Se os torcedores das outras praças são daquele jeito, eu prefiro muito mais ser uma torcida regional, e a gente não é, mas enfim, mas com torcedores que fazem o barulho que a Fiel fez ontem no Mané Garrincha, do que ter simplesmente 35 mil espectadores. O pessoal da torcida do Corinthians estava chamando de turista, né? Pela televisão e também acompanhando jornalistas que estavam lá no estádio. Realmente foi uma jantada histórica. Só se ouvia a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo praticamente não fez barulho. Mas eu não tô aqui para ficar comparando barulho de torcida, o que eu quero falar é do corintianismo, né? O Corinthians, ele tem uma história com a sua torcida, né? Enfim, tem a frase célebre, não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Mas o Corinthians, por exemplo, a gente tem um episódio histórico da fila de 23 anos, em que a torcida do Corinthians continuou crescendo. A gente não chegou nem perto, né? A gente teve últimos 5, 6 anos aí, onde a torcida ficou bem machucada, as administrações do Corinthians fizeram isso com a torcida, a gente parou de disputar título, mas o sentimento nunca morreu. E pelo contrário, ele só fica mais intenso. A gente tem visto as movimentações que a torcida tem feito para pressionar os dirigentes do Corinthians a endireitar o clube, a administrar o clube direito, a parar de jogar dinheiro fora, né? A dívida do clube, a gente sabe que ela se não fosse o Corinthians do tamanho que seria absolutamente impagável. Um clube um pouquinho menor já teria decretado a falência. E mesmo assim, o clube segue, o clube voltou a disputar títulos, a torcida enche estádio aonde for. É uma coisa muito linda de se ver, assim, o sentimento que a gente tem pelo clube. Eu queria muito que a torcida do Corinthians se sentisse orgulhosa, e eu sei que eles se sentem, que nós nos sentimos,
porque é uma coisa assustadora o que essa torcida faz por esse clube. A Neoquímica Arena está sempre cheia, a gente sai para jogar fora, todas as torcidas ficam absolutamente assustadas com o barulho que a Fiel faz fora de casa, mesmo com menor número, claro. As organizadas que vão, que são 80%, 90% da torcida que acompanha os jogos em outras praças, realmente faz um show absurdo. Todo mundo vira e mexe, você vê vídeo aí no Twitter, no Instagram, de torcedores de outros times falando, porra, os caras são foda, os caras não param e tal. E eu acho que esse fim de semana mostrou isso, né? A gente estava ao mesmo tempo em Londres, em Brasília, jogando em Londres contra os donos da casa e jogando em Brasília, de certa forma, também contra os donos da casa, e a Fiel dominou os dois estádios, só se falava do barulho da torcida do Corinthians. É realmente um sentimento muito forte. Eu costumo falar que torcer para o Corinthians é muito bom, mas ser corintiano é muito melhor. Porque tem o time em campo que a gente sempre vai torcer, né? Mas essa identificação que a gente tem com a nossa torcida, com os outros corintianos, né? A gente usa o Corinthians, ele vira uma forma de se comunicar, né? Quer dizer, até sei lá, faz tal coisa pra mim, que é Corinthians, o cara já sabe o que significa que é Corinthians, aqui é firmeza, aqui eu tô junto, sacou? Eu acho de verdade que ganhar título é muito bom, a gente não pode parar de perder essa ambição. Acho que o que o Corinthians fez ontem em Brasília foi muito foda, ter ganho do melhor elenco do Brasil, ter ganho do time mais rico das Américas, mas esse sentimento de corintianismo é um negócio inexplicável, é intraduzível. Quando a gente vê o Poropopó ecoando nos estádios, todos os jogadores de todos os times se impressionam, a imprensa dos outros times, é um negócio muito forte. E eu acho que, considerando o momento político e financeiro que o Corinthians vive hoje, o que a gente fez ontem, o que a nossa torcida fez ontem é muito grande, cara. É muito grande, assim, a gente tem que se sentir orgulhoso mesmo, porque não tem outra torcida que faria igual. O lance das Brabas em Londres, cara, elas mereciam demais o título, mas a torcida entendeu que pegaram um time que é, porra, o melhor time do mundo, praticamente uma seleção, e a gente bateu de frente com elas, podia ter ganho, a torcida entendeu isso, a torcida apoiou até o fim, esse time é muito foda, essas minas são muito foda. E no masculino, eu acho que, enfim, todas as mesas redondas, aí, os programas de debate já analisaram essa questão do Corinthians, dessa capacidade que o Corinthians tem de mobilização em jogos importantes. Esse elenco também merece aplausos. Fazia muito tempo, e isso começou em 2024, eu acho, que a gente não tinha um elenco tão próximo da torcida, assim, né? É um elenco que depende muito dessa vibração. Eu acho isso uma coisa boa, porque se o elenco depende da vibração da torcida, essa é a única coisa que a gente sabe que nunca vai faltar para o Corinthians, assim, a Fiel pulsando em qualquer lugar que seja do mundo, né? Então, fica aqui os parabéns para as Brabas, que podiam ter sido campeãs, infelizmente não foram, mas estão de parabéns. Fica aqui o parabéns para o elenco masculino, que mereceu ganhar. Acho que o jogo foi, de certa forma, controlado, enfim, não vou entrar muito no jogo aqui. Mereceu ganhar, mas mais do que o time feminino e masculino, quem merece os parabéns mesmo são os torcedores. Nossa torcida é muito foda. O que aconteceu ontem foi tipo de emocionar mesmo, assim. Mostrei pro meu filho, falei, filho, ó, esse jogo aqui tá rolando em Londres e esse outro jogo aqui tá rolando em Brasília, e nos dois jogos a gente só escuta a nossa torcida. Eu acho de verdade que o corintianismo é o grande vencedor desse fim de semana, assim. Eu fico muito orgulhoso de pertencer, de ser dessa massa. De verdade é um orgulho gigantesco para mim, e eu acho que esse sentimento é a coisa mais forte que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado. É um projeto que eu estou começando aqui, mas se você puder se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, estão todos aqui na descrição dos vídeos. E fique à vontade para sugerir temas. Eu vou falar muito mais de Corinthians e de futebol, mas não apenas disso. E vai ser um prazer compartilhar esse canal com vocês. Fiquem à vontade para escrever nos comentários aí coisas que vocês
acham legal que eu possa falar, tá bom? Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.